Certo? Então vamos lá. Na primeira questão, nós temos o seguinte, né? Na primeira questão, nós temos o seguinte, tá? Segundo a lei municipal, os cargos de provimento efetivo passam a formar os seguintes grupos. Aqui são os grupos, né? Grupo de apoio operacional 1, 2 e 3, nível médio, magistério, nível superior. Indique o item incorreto a respeito dos grupos. Então vamos lá. Na letra A, os cargos de natureza de apoio operacional são aqueles cujo provimento é exigido escolaridade mínima de até primeiro grau incompleto, havendo a necessidade de testar aptidão para alguns profissionais quando for o caso. Então ele coloca, né, os níveis, não é isso? Tá? Como é que essa lei organiza esses níveis? A escolaridade. Então esses grupos aí, na verdade, viu, gente, são as escolaridades. Sim, Giovana, vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Tá? Se não der para assistir hoje, pode assistir depois. Como é que vocês vão fazer? Do mesmo jeito que vocês fizeram. É só entrar no grupo, esse grupo vai continuar. Tá certo? Você entra no grupo e clica lá o link vai ficar no grupo. E aí vocês assistem quantas vezes vocês quiserem no grupo. Tá bom? Tá bom, Giovana? Então vamos lá. Então olha só. Boa noite, Cecília. Letra B. Os cargos de nível médio são aqueles para cujo provimento é exigido habilitação em curso legalmente classificado como de segundo grau, havendo necessidade de teste de aptidão para alguns profissionais, quando for o caso. Existe isso? Vamos lá. Letra C. O grupo de magistério são aqueles para cujo provimento é exigido habilitação em magistério ou que estejam enquadrados no livro 3. Já acharam aí, gente? Já acharam aí, ó. Domingos disse que ele foi até o artigo 8º. Qual é que tá errado aí? Manda o gabarito aí, Domingos. Dessa letra da primeira questão, manda o gabarito aí. A letra D de dado. Nível superior são aqueles para cujo provimento é exigido habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau. Já acharam aí? Hein? Já acharam aí? O Télio está dizendo aqui que é a letra A, né? Então, olha só, dá uma olhada aqui no artigo 13, né? Então, o Dominguinho disse que ele foi até o artigo 8º, então quer dizer que ele vai do 8º para frente, né? Então, olha aqui, aí, a primeira questão vem o artigo 13, tá certo? Aqui no artigo 13 diz o seguinte, os cargos de natureza de apoio operacional, gente, esse apoio operacional é o nível fundamental, tá certo? Então, e aí ele não coloca apoio operacional, então ele não coloca nível fundamental incompleto, nível fundamental completo, não é assim que ele coloca. Então, entenda, ele vai dividir, olha para cá, ele vai dividir esses grupos de acordo com a escolaridade. Então, o apoio operacional, na verdade, é o nível fundamental, tá certo? E aí tem o nível médio, o magistério e o nível superior. Qual é o detalhe da questão? É que o apoio operacional é até o primeiro grau, tá certo? Até o primeiro grau. Não tem primeiro grau, não existe a palavra incompleto, não é isso? Não existe a palavra incompleto. Tá legal? Então aí letra A. Então anota aí, muito bem, né? Ok, Síria, né? Então a primeira é letra A. Primeira é letra A, né? Não tem esse incompleto, tá bom? Então vamos lá, segunda questão. Manda o gabarito para mim aí, Síria, da segunda questão. Na segunda questão, nós dizemos o seguinte, tá? Nós queremos também o item incompleto, tá certo? Então nós queremos qual é o item que está incompleto. Mande o gabarito, por gentileza, para mim aí. Na letra A, nós temos o seguinte. Os cargos de provimento e comissão formarão um grupo ocupacional composto das seguintes categorias funcionais. O DAS e o DAI. Cargo de provimento e comissão, né? O cargo de provimento e comissão é aquele que não precisa fazer concurso público, não é isso? Tá certo? É aquele que é de livre nomeação e exoneração. E na letra A, ele está dizendo que o cargo em comissão vai ser DAS e DAI, tá certo esse? Tá? A gente quer a incompleta, né? A Vânia tá mandando aqui o gabarito, o Fábio, o Paulo. Vamos lá, galera, vamos participar, tá? Letra B de bola. As funções gratificadas
instituída na forma do artigo 7º, passam a formar o grupo ocupacional denominado direção e assessoria intermediária, constituída pela categoria entendida como chefe de seção ou assemelhado, e posições funcionais similares, definidas em lei, decreto e regulamento. Obedecido o disposto nessa lei, o sistema de classificação dos... tá certo? A letra B. Vocês estão dizendo que é o quê, hein? A letra D de dado, é? Então, obedecido o disposto na lei, o sistema de classificação dos cargos comissionados e funções gratificadas será elaborado por legislação especial? E aí? Tá certo isso? Hein? Apareceu um comercial aí, vocês pulam, tá? Tá bom? Se aparecer um comercial aí, vocês pulam. Bem, tá certo a letra C, gente? Tá certo a letra C? Vocês estão dizendo que é a letra D. O que está errado na letra D de dado? Acharam o erro da letra D de dado aí? Então, olha só, manda para mim o que está errado aí na letra D de dado. Então, a letra A e a letra B, eu quero fazer o seguinte comentário. O cargo em comissão, né, como eu falei, é aquele que não precisa fazer concurso público, de livre nomeação e exoneração, vai ser chefe. É o famoso DAS. A função gratificada, na letra B de bola, também, tá? É um cargo de direção e chefia, também é DAS. Dá uma olhada aqui, direção e assessoria, perdão, né? É DAI, não é isso? DAI. Direção e assessoria intermediária, tá certo? Resumo da ópera. Tanto o cargo em comissão como a função gratificada, eles são, né? Eles são chefe. Esse aqui é o detalhe, é chefe. Qual é a diferença? A diferença é que a função gratificada, presta atenção, é só para servidor efetivo. O que é servidor efetivo? Aquele que foi aprovado em concurso público. Tá certo? Então não esquece, tá? A diferença em cargo em comissão e função gratificada é essa. A função gratificada não é só para quem é servidor público, servidor efetivo, aquele que foi aprovado em concurso público. Tá bom? Tá entendido aí? A letra D de dado é o que está errado aí? Aqui, ó. Artigo 18. É proibida a apresentação de serviço gratuito, né? Então, ou seja, ninguém pode, né, prestar serviço de forma gratuita ao município de Castanhal, exceto terapia ocupacional. Então, presta atenção. Tem exceção? Tem. Tá? Terapia ocupacional pode ser prestado de forma gratuita. Tá legal? Então, errado aí é a letra D de dado, né? Porque na letra D de dado está escrito sem exceção, tá? Tem exceção sim, ok? Artigo 18 da lei, tá bom? Artigo 18 da lei. Tá certo? Artigo 18 da lei. A letra C de casa é: obedecido o disposto nessa lei, o sistema de classificação dos cargos comissionados e função gratificada será elaborado por legislação especial. Sim, é porque ele está dizendo aí que vai ter uma legislação específica para definir regras para o cargo em comissão e a função gratificada, né? Tá certo, tá? É isso que ele está falando aí na letra C de casa, né? Ok? Ok, Daciane, mas tá certo, Daciane, tá certo. A letra C de casa tá certo, tá bom? Então vamos lá, a segunda letra D de dado, tá bom? Vamos lá, terceira questão, gente. Bora ver como é que vocês estão de atualidade, se vocês estão... O que nós vimos em atualidade? Vocês viram que as questões de prova de atualidade da CETAP são notícias, né? A gente já sabia disso, até aí não tem nenhuma novidade, são notícias. O detalhe das questões, né? Que ele veio buscar questões lá do dia 30 do mês passado, né? Vocês viram a data? Era esse detalhe que vocês tinham que prestar atenção. De onde a fonte, né? A maioria das notícias era do jornal O Liberal, né? Mas temos outras fontes também, eu já falei aqui. Mas a maioria era do jornal Liberal e que ele foi buscar salvo engano, né, 30 do mês passado, tá certo? Então significa
que ele já vinha algum tempo coletando essas notícias aí. Tá legal? Tá? Mas vamos lá, bora ver como é que vocês estão. Então, nós tivemos, tá? O Dia do Orgulho Autista. Quando é que foi? O objetivo é difundir e conscientizar sobre o transtorno do espectro autista, né? Cerca de 18 a 39% dos indivíduos com síndrome de Down apresentam como condições associadas ao transtorno do espectro autista, conforme apontam especialistas. De acordo com o especialista, o diagnóstico precoce dessas duas condições e o acompanhamento adequado, multiprofissional, é essencial para potencializar o desenvolvimento dessas crianças, né? Quando é que foi, hein? Manda a resposta para mim aí. Bora ver se vocês estavam ligados nessas notícias, tá, gente? Vocês têm que ficar atento a essas notícias, tá? Ok? Então vocês que vão fazer prova esse final de semana, ou então na outra semana, né? Tem que ficar de olho nessas notícias, nessas últimas notícias aqui. Quando é que foi? Letra? Foi na terça-feira, né? Terça-feira, dia 18. Esse Dia do Orgulho Autista não é o Dia Mundial, tá? Existe uma outra data que é uma data mundial, tá bom? Tá? Então esse Dia do Orgulho Autista não é mundial, tá bom? Então aí a letra D de dado. Bem, vamos lá. A questão 12. Na questão 12 nós temos o seguinte: